Olá, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, aonde nós temos a oportunidade de compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. E com toda certeza, se Deus está colocando você de frente com essa palavra, de frente com esse vídeo nesse momento, é porque Ele continua investindo em sua vida com muita alegria. Ele não desistiu de você e Ele quer que você tenha o melhor dessa vida, que você tenha o melhor dele na sua vida e que você seja abençoado e tenha uma direção dele para essa semana, para a sua vida, para a construção da sua história. Seja muito bem-vindo por isso, então. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o pilar da unidade. Lembrando que nós estamos em uma série desde dezembro do ano passado, aonde nós estamos trazendo como figura a construção de uma casa, trazendo alguns pontos essenciais para que a nossa vida em 2021 seja construída, alinhada com a vontade de Deus. Então, alguns pontos que nós estamos buscando alinhar a nossa vida com a vontade de Deus vai dar-nos a oportunidade de ter Deus do nosso lado, vai dar-nos a oportunidade de colhermos consequências positivas na nossa história e também vai dar-nos a oportunidade de não negociar os valores inegociáveis do nosso interior, da nossa vida, diminuindo assim a carga sobre nós, o estresse, as nossas preocupações e resgatando o sentido da vida, principalmente a leveza da vida. Queridos, não desista, a vida é linda, Deus não criou uma vida feia. Talvez alguns desencontros humanos, o peso do mundo espiritual maligno torne a vida difícil, mas Deus não criou uma vida feia. E da mesma forma que Ele era no passado, quando Ele criou e elaborou o seu projeto chamado vida, é o mesmo sentimento que Ele tem dentro do seu coração ainda hoje. A vida não é feia, a vida não é pesada, a vida não é para ser uma carga sem sentido, a vida não é para ser preto e branco, a vida não é para nos tirar e roubar a motivação para nós levantarmos todas as manhãs. Não, de maneira nenhuma. Deus continua acreditando que a vida pode ser bela. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando passou por essa terra, deixou isso muito bem claro, que a vida pode ser bela quando nós, alinhados com a vontade de Deus, alinhados com aquilo que Ele tem para nós, com a sua palavra, com os seus valores, princípios e prioridades, nós permitimos que Ele se mova através das nossas vidas, querido. E quando a gente começa a ter a vontade, a necessidade interior de viver Deus na prática, algo muito especial começa a acontecer dentro dos nossos corações. Nós começamos a ter experiências profundas com Deus, não com a religião, não com tradição, costume ou mesmo com doutrinas, mas com Deus, a pessoa do Senhor nosso Deus. E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, querido, porque nós sempre ouvimos que devemos confiar em Deus, não é? Confiar em Deus, eu mesmo já falei muitas vezes, em muitos vídeos que eu deixei gravados, você tem que confiar em Deus. Mas você confia em alguém da primeira vez que você encontra com ele? Acredito que não, né? A confiança, ela nasce justamente do nosso dia a dia, da gente ter segurança nessa pessoa, de nós conhecermos profundamente essa pessoa, esse relacionamento em que nós estamos. Com Deus acontece da mesma forma, queridos. Quanto mais eu o conheço, mais eu tenho a oportunidade de confiar nele, porque ele vai estabilizando todas as áreas do meu interior. Então, não deixe de conhecer a Deus, não só pela Bíblia, no sentido teórico, mas também, queridos, tirando aquela verdade expressa da palavra de Deus e colocando para viver de maneira prática em sua vida. Você vai ver a diferença que isso faz, como a sua vida é inundada de alegria, como a sua vida é inundada de motivação, de sentido, de leveza. E Deus, Ele vai andar lado a lado com você através do seu Espírito. E hoje, seguindo a nossa proposta, a gente vai falar sobre mais um pilar do amor ao próximo. Nós, nesse mês, estamos falando sobre pilares. Falamos sobre 2 pilares do amor de Deus por nós, algo que tem que estar muito bem estruturado dentro do nosso coração. Nunca duvide, independente da situação, Deus te ama. E Ele é bom o tempo todo. E esses 2 pilares foram graça e obediência. A graça de Deus que nós temos que viver diariamente, e a obediência nossa, que é como Deus entende o nosso amor por Ele.
Depois nós começamos a falar sobre o amor ao próximo, ou seja, quando eu estou cheio do amor de Deus, como devolutivo a Deus e ao próximo, eu devolvo então o amor que vem dele sobre a minha vida. E aí, quando eu falei sobre amor ao próximo, nós colocamos outros dois pilares. O primeiro foi que nós terminamos ontem, quarta-feira, falando sobre a compaixão. A compaixão tem que ser uma das primeiras características, quando os meus olhos vão em direção ao próximo, querido. Porque quando eu tenho um coração cheio de compaixão, eu tenho um coração disposto a ajudar verdadeiramente o meu próximo. E hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o pilar da unidade. A compaixão, ela é uma característica de quem preserva, de quem luta pela unidade, de um lugar aonde a unidade está estabelecida. Mas a unidade é esse todo que nós devemos ter e lutar em nossos corações, em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em qualquer ambiente onde nós estivermos, onde Deus tem nos plantado, para que os seus propósitos possam então ter a concretização, possam se concretizar de uma maneira positiva. Os nossos sonhos possam ser conquistados e as pessoas possam se desenvolver e crescer ao nosso lado, junto conosco. Quando nós não prestamos atenção na luta pela unidade, na manutenção da unidade, na preservação disso que é tão importante, que é a unidade, nós acabamos, querido, permitindo que a divisão, que as dissensões venham trazer muitas pressões sobre as nossas vidas. E aí a gente vê o que nós estamos vendo no nosso mundo, o que nós estamos vendo dentro das famílias, dentro dos relacionamentos. Pessoas dentro de relacionamentos extremamente cansadas, pessoas pensando em desistir, em abrir mão das suas famílias, dos seus casamentos, da sua empresa, do seu local, do seu ponto de trabalho, da sua igreja, de seja lá o que for. Está ao ponto de abrir mão porque não consegue entender que lutar pela unidade é uma das coisas principais dentro de qualquer relacionamento aonde nós estamos, querido. Nenhum objetivo na vida merece ser alcançado a custo de divisões, de maneira nenhuma. Nenhum objetivo, nenhuma conquista tem o seu sabor completo se a gente chega lá e olha para trás e vê um monte de relacionamentos destruídos, pessoas magoadas. Isso só vai trazer coisas negativas para a nossa vida, consequências negativas para as nossas vidas. De maneira nenhuma. Deus, ele não valoriza primeiro os objetivos cumpridos, ele não valoriza primeiro o pódio, ele não valoriza primeiro as coisas em relação às pessoas. Fato é, ele ter entregue o seu filho na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Deus valoriza as pessoas em primeiro lugar, queridos. E por ele valorizar as pessoas em qualquer relacionamento, em qualquer empreendimento, em qualquer nível de conquista, de propósito, de busca de propósito, é por isso que a unidade é tão importante. E ela é tão importante, mas tão importante, que na última oração de Jesus, aquela oração que ele faz pelos seus discípulos, inclusive por nós também, ele ora pelas pessoas que vão acreditar nele, que vão crer nele, crer que o Pai enviou. O capítulo 17 de João, nós percebemos que ele fala muitas vezes sobre unidade, sobre ser um, como o Pai e ele são um também. E isso você consegue ver recorrentemente dentro desta oração. Então, na última oração, olha, ele estava escolhendo as palavras com cuidado, pois seria a última oração dele nessa terra em favor dos seus. E aí, naquele momento, antes de ir para a cruz do Calvário, o propósito central deste capítulo, desta oração que ele faz, é que a gente preserve e mantenha a unidade, como ele mantém esta unidade com o Pai. Por isso que ele estava conquistando tudo aquilo que o Pai tinha proposto para a sua vida. Olha, por exemplo, o que está escrito lá em João, no capítulo 17 e o verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o que Jesus estava falando, queridos. Ele estava condicionando o fato de o mundo crer que Jesus foi enviado pelo Pai, no fato de nós vivermos, os seus discípulos, vivermos em unidade. A unidade é tão importante para Deus.
é tão importante para o nosso Senhor Jesus, que ela é uma característica, que ela é um fato extremamente importante, que é a partir dela que o mundo, e aqui ele não está falando do sistema maligno, do sistema mundano, mas está falando das pessoas que ainda não o conhecem, vão passar a conhecê-lo por causa da unidade. Muitas pessoas acham que nós devemos fazer mil e uma coisas para apresentar Jesus às pessoas que não o conhecem ainda. E aí ficam inventando um monte de coisa, mas o nosso Senhor Jesus Cristo está falando de uma maneira muito simples, que Ele será conhecido, Ele será... as pessoas vão saber que o Pai verdadeiramente o enviou quando nos seus discípulos eles perceberem essa unidade, porque é a unidade que caracteriza o relacionamento profundo que o Pai tem com o Senhor Jesus Cristo. E quando essa unidade ela é transferida para as nossas vidas, quando nós lutamos para manter, para preservar, para desenvolver e manter a unidade aonde nós formos plantados, queridos, nós então temos a oportunidade de fazer com que o mundo creia. Nós verdadeiramente não podemos mudar ninguém, isso é verdade. Cada pessoa precisa dar o passo da mudança que necessita dentro de si e mudar a sua vida. Mas nós podemos contribuir com essa mudança. E Jesus está deixando claro aqui esta contribuição que nós podemos fazer. Você já pensou que em um ambiente onde você está, que você luta pela unidade naquele ambiente, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, aonde Deus está te plantando, e você sabe muito bem disso. Aonde Deus está te colocando, e você luta pela unidade, para manter a unidade em amor. Unidade significa ter o mesmo pensamento, viver em comunhão, viver em harmonia, ter o mesmo propósito. E quando você luta por isso, você está injetando fé na vida das pessoas. E aí eu te pergunto uma coisa: como é que estão as pessoas dentro dessa pandemia que começou lá em março, de 2020? Como é que as pessoas estão? Nós estamos vendo pessoas a cada dia perdendo, queridos, terrivelmente a sua fé. Perdendo a sua fé na vida, perdendo a sua fé nos relacionamentos, perdendo a sua fé nas instituições, perdendo a sua fé na família, perdendo a sua fé de uma maneira geral, em Deus também. A cultura do medo tomando conta das pessoas buscando resposta em todos os lugares. Nós vemos o número alarmante de doenças emocionais que estão se multiplicando, de relacionamentos que estão sendo destruídos. Nós vemos o número alarmante de pessoas que estão abrindo mão da sua própria vida. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Uma das coisas que nós podemos fazer, que é claramente trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é lutar para desenvolver, para criar e para preservar, manter a unidade no lugar onde nós estamos, querido. É a unidade que vai então injetar fé na outra pessoa. Nós temos a oportunidade de injetar fé na vida das outras pessoas quando nós lutamos pela unidade, porque é um cristão, é um filho de Deus, que ele tem essa disponibilidade, essa verdade dentro do seu coração de lutar pela unidade, de fazer com que a unidade seja algo verdadeiramente estabelecido dentro do ambiente aonde ele está. Faz parte de nós como abençoadores dos ambientes aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, que lutarmos pela unidade. Porque para dividir já tem muitas pessoas. Para dividir começa tendo o próprio diabo. O diabo começou a sua divisão lá no céu, quando ele levou consigo 1/3 dos anjos. Ele começou o seu trabalho de divisão e até hoje ele permanece fazendo divisão. Aonde tem divisão não tem o mover de Deus, querido, mas aonde tem unidade, o inimigo ele é parado, ele é vencido, ele é derrotado, e Deus é vencedor nesses lugares, e as pessoas consequentemente conseguem resgatar o prazer de viver, o sentido pela vida, o sentido pelos seus propósitos, conseguem ter novamente a motivação dentro dos seus corações muito bem estabelecida, lutando pela unidade. Lute pela unidade na sua família, lute pela unidade onde Deus tem te plantado. Não desista de lutar pela unidade, porque Deus ele espera isso das nossas vidas. É claro que nós teremos que vencer muitas expectativas, muitas dificuldades nessa luta pela unidade.
Esta vitória vai começar em cima de nós mesmos, em cima do nosso próprio orgulho, das nossas próprias razões. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa, mas lutar pela unidade vai dar o resultado mais rápido do que nós pensamos e muito mais positivo do que nós imaginamos. Essa luta pela unidade, queridos, ela não pode simplesmente nascer de um esforço humano. Lembre-se, quando você entregou a sua vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor, e Ele passou a ser o Salvador e Senhor da sua vida, a proposta de Deus, muito mais do que te dar o ingresso para você entrar no céu, como muitas pessoas acham, foi trazer você para participar da vida da Santíssima Trindade. Nós percebemos que em Cristo nós estamos inseridos na Santíssima Trindade, quando nós estamos em Cristo Jesus. E esse fato significa que Ele comunicou todas as características do relacionamento que existe dentro da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade consegue vencer, consegue desenvolver o plano da criação, porque vivem em unidade. E da mesma forma, Ele espera que nós absorvamos essa verdade que faz sentido para Ele, que faz sentido para Deus, e comecemos a aplicar em nossas vidas, querido. Não é uma questão de que se o ambiente é difícil demais, se as pessoas não querem, se as pessoas são difíceis demais. Ambiente mais difícil do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo enfrentou quando Ele estava nessa terra, eu acho que está muito longe do que nós vivemos hoje. Ele enfrentou um ambiente extremamente difícil em todos os sentidos, falando no sentido político, no sentido religioso, no sentido social, no sentido cultural, em todos os sentidos que a gente levantar. O ambiente aonde Jesus ele veio para este mundo, para comunicar o amor do Pai, para comunicar essa unidade que Ele tem com o Pai, maravilhosa, que faz sentido para a vida dele, fez ele vencer. Essa verdade que Ele veio nos trazer, querido, é muito mais difícil, foi muito mais difícil na sua época do que é na nossa. É muito comum a gente olhar para o lado e falar assim, é impossível manter a unidade aqui dentro dessa família, com essa pessoa. Mas não depende do outro, querido, depende da gente, depende do nosso contato com Deus. Essa unidade que eu estou falando, ela não nasce simplesmente de um esforço humano, mas de uma parceria com Deus. Veja, nós começamos a falar sobre o fundamento do amor de Deus sobre as nossas vidas. Tem que ter um caminho, tem que ter um processo, tem que ter um começo, meio e um fim nessa questão da unidade. Quando eu tento simplesmente desenvolver a unidade, querido, passando por cima dos meus valores, deixando as pessoas fazendo o que elas quiserem, ser condescendente ou coisa parecida só para não brigar, isso é um erro, isso não é unidade, isso é baixo autoestima. Agora, quando eu permito que o amor de Deus ele impere dentro do meu coração, quando eu me relaciono verdadeiramente com o amor de Deus, o meu coração ele fica tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio, que aí acontece uma coisa que as Sagradas Escrituras trazem pra gente. Nós transbordamos, é no transbordar do amor de Deus dentro do seu coração que essa unidade, que esse amor ao próximo ele vai acontecer, ele vai chegar de uma maneira especial na vida da pessoa, ela vai entender o que está acontecendo e no momento certo o Espírito Santo vai tratar com ela e você vai trazer então a unidade, a estabilidade, o equilíbrio para dentro deste relacionamento, para dentro desta comunhão, dentro deste ambiente, e aí sim as coisas vão começar a acontecer. Muitas das vitórias que nós não estamos conseguindo alcançar não é falta de empenho, não é falta de ânimo, não é falta de esforço em conseguir cumprir o objetivo, mas é uma desatenção quanto à unidade dentro da nossa equipe, dentro da nossa família, dentro do local aonde eu estou inserido, do ambiente aonde eu estou inserido. Para de olhar um pouquinho para suas metas, para os seus objetivos, que são importantes, o seu propósito. Comece a olhar para as pessoas, como estão o coração das pessoas que estão andando com você. Se o coração dessas pessoas estiverem destruído, querido, se essas pessoas não tiverem segurança em estar próximo de você, se essas pessoas te acham extremamente centralizador, alguém que não deixa as pessoas se desenvolverem, se as pessoas não estão conseguindo ter confiança em você, se é um ambiente
ambiente onde todo mundo fica transferindo responsabilidade, se é um ambiente onde as pessoas não podem conversar com a outra de maneira agradável, preste atenção, a unidade está indo embora e a divisão já está às portas, se é que não está acontecendo algum tipo de divisão dentro deste lugar. E de quem depende resolver isso? Depende de quem está assistindo esse vídeo, depende com quem Deus está falando nesse momento, porque essa unidade que Deus tem com o Senhor Jesus Cristo, que tem no céu e Ele quer passar para a nossa vida, como descrito no capítulo 17, durante vários momentos, e nesse versículo que a gente leu, o versículo 21, essa unidade vem quando Deus ele transborda em nossos corações, e então a única coisa, a única característica, o único resultado que eu tenho para passar para outra pessoa é o amor de Deus também, querido. É o amor de Deus que me faz orar por aquela vida, orar por aquele ambiente. É o amor de Deus que me faz olhar dentro de uma discussão, dentro de um relacionamento e entender que não é só uma questão humana que está acontecendo, uma questão emocional que está acontecendo, mas que tem um espírito também, que tem um mundo espiritual agindo naquele momento, e eu me levanto então para expulsar todos os espíritos malignos naquele local e lutar por aquele ambiente onde Deus tem me colocado, lutar pelas pessoas que estão conosco. Se Deus colocou pessoas ao seu lado, é porque Ele quer que você preserve essas pessoas, que você ajude a desenvolver essas pessoas, que você ame essas pessoas por mais difíceis que elas sejam, queridos. Com Jesus não foi diferente, mas ele estava tão ligado a Deus. Lembra quando ele falava assim que o comer dele, o beber dele é fazer a vontade do Pai? Então, isso significa que ele estava tão ligado ao Pai que a única coisa que ele conseguia transportar para as pessoas que estavam ao seu lado é o amor, e no amor há unidade. Se não há unidade, não há o amor. Porque quando o amor ele é estabelecido, uma das consequências positivas é a busca intensa pela unidade. Essa busca, querido, vai começar então a fazer uma coisa que o versículo 21 está trazendo para nós do capítulo 17 de João. Vai começar a inserir fé no coração das pessoas. Como que a gente busca unidade no Senhor sem fé, as pessoas sem fé? Não, quando eu luto pela unidade, eu vou inserindo fé na vida das pessoas. Fé, eles vão crendo que realmente o Senhor está comigo, que realmente o Senhor está naquele local, que o Senhor vai dar a vitória, que o Senhor vai fazer o impossível acontecer, que o Senhor ainda é um Deus de milagres. E isso vai fazendo com que as pessoas vão se unindo em coração, vai se unindo emocionalmente, vão se unindo espiritualmente, e aí sim, com a unidade estabelecida e lutando para preservar esta unidade, querido, sem dúvida, os objetivos serão alcançados, a vida será mais leve, a vida será bonita, a vida será linda. Deus vai ter o seu caminho aberto para fazer os seus milagres. As pessoas vão desejar estar nesse ambiente, as pessoas vão desejar estar próximo de você porque você tem lutado pela unidade. Valorize mais as pessoas, querido. É lógico que nós temos que correr atrás daquilo que nós precisamos, das nossas conquistas, dos nossos sonhos, mas para um pouquinho, está faltando isso no nosso mundo. Infelizmente, muitas vezes dentro das religiões estão faltando isso. Olhar para o lado, ver que a pessoa ao lado precisa de ajuda, ver que a pessoa ao lado precisa trabalhar junto de alguém que o suporte em amor, ver que a pessoa não é simplesmente um número, não é simplesmente um membro, mas é alguém especial, é a coroa da criação de Deus, e por isso precisa estar em unidade para que consiga trabalhar com excelência, desenvolver a sua vida com excelência, ser restaurado. Quantas pessoas precisando de restauração, queridos? E essa restauração só vai vir quando ele perceber que ele está dentro de um ambiente que a unidade é valorizada. Lute pela unidade dentro do ambiente onde você está. Lute para manter as pessoas unidas, porque se você fazer isso, você está se parecendo com Jesus, você está imitando Jesus, porque todos aqueles que causam divisão e lutam pelos seus próprios ideais sozinhos, solitariamente, e vivem nas dissensões, estão simplesmente fazendo o que o seu pai, o diabo, sempre fez e continua fazendo. Mas se eu resolvo lutar pela unidade, mesmo que eu sofra, e isso não significa que as coisas vão ser um mar de rosa, mas eu estou me identificando com o meu Pai,
o meu Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso irmão mais velho, e nós estamos fazendo com que o seu reino prossiga, alcance e avance. Por isso, que lute pela unidade, não desista de lutar pela unidade. Esse, eu acredito que é o caminho de Deus para um reavivamento na sua igreja. Eu acredito que é um caminho de Deus para a valorização de vidas de pessoas e recuperar as pessoas que estão sofrendo no mundo, nessa cultura do medo tão terrível que tem sido imposto na vida das pessoas. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus.